Professor Vicente, começou a aula, alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente, começou a aula, alunos inteligentes. Começou a aula, Começou a aula. E a aula de hoje, História Contemporânea, a Segunda Guerra Mundial. Não é um assunto muito bom para a gente tratar, porque tratar de guerra, tratar de mortes, tratar das incoerências que na realidade os governantes do mundo fizeram, realmente é um assunto muito triste. E a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe saldos negativos, muito saldo negativo. Entre eles, morte de milhões de pessoas. Mas a Segunda Guerra Mundial, ela nos ajuda a entender o contexto em que estamos vivendo. Ela nos ajuda a entender a arrumação geopolítica que o mundo tem hoje. Ela ajuda-nos a que entendamos as questões da grande potência, da grande hegemônica que praticamente lidera o mundo todo hoje. E também nos faz entender como o homem tem uma natureza tamanha e pode chegar a medidas extremas para tentar resolver os seus problemas. Bem, a Segunda Guerra Mundial, ela começa com uma peça muito importante. Eric Rubensbaum, historiador do século XX, ele diz que se pudéssemos resumir a Segunda Guerra Mundial como causa de apenas duas palavras, ele resumiria Adolf Hitler. Então, sabemos que Adolf Hitler ele foi um dos personagens principais dessa guerra. Mas sabemos que ele não agiu sozinho. E sabemos também que essa guerra ela tem uma relação direta com algumas questões que não foram bem resolvidas e que, na realidade, deveria ter sido resolvido na Primeira Guerra. E essas questões elas serviram como revanche para que essa guerra acontecesse. E também o historiador Eric Rubensbaum diz que não houve duas guerras, mas que houve uma continuação da Primeira Guerra na Segunda Guerra. É importante que a gente entenda essas realidades, porque essas realidades elas vão mudar totalmente a nossa maneira de ver a questão da Segunda Guerra Mundial. Bem, a Segunda Guerra Mundial ela dividiu o mundo em duas frentes divergentes, né? Duas frentes com ideias diferenciadas com respeito a como as coisas deveriam ser. De um lado, um grupo que ficou conhecido como o Eixo, composto por Alemanha, Itália, Japão e alguns que se aliavam a eles. Do outro lado, o grupo que ficou conhecido como Aliados. E nesse grupo nós temos os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Primeiramente a Inglaterra e França, depois os Estados Unidos, a Rússia e os demais países, inclusive o Brasil também, que participou nessa Segunda Guerra. E não foi uma participação. Alguns pensam que a participação do Brasil foi uma participação sem importância. Não, foi uma participação importante na Batalha de Monte Castelo. Bem, é necessário que a gente pense nos antecedentes dessa guerra. Como essa guerra realmente ela aconteceu, qual era o contexto que envolvia a questão dessa guerra. Primeiro nós já falamos, a Primeira Guerra Mundial, e as questões relacionadas ao Tratado de Versalhes. Por que o Tratado de Versalhes? Porque o Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha e colocou a Alemanha em situação de calamidade pública, a tal ponto que para se comprar 1 quilo de pão na Alemanha era necessário um carro de mão de marco da moeda alemã. Então isso realmente deixou a Alemanha em crise econômica muito grande. Sem contar que o Tratado de Versalhes também proibia a Alemanha ter o seu exército, a sua marinha, a sua aeronáutica, as forças armadas, e o país estava, por assim dizer, aberto. Sem contar que a Alemanha, além de viver uma grande recessão econômica e não ter essas questões de defesa, a Alemanha vivia então grandes questões sociais. Ali estavam a maior parte dos alemães com uma baixa autoestima, de tal forma que eles se sentiam os piores dos seres humanos. Bem,
A crise de 29, ela também é responsável por isso, porque a crise de 29, ela vai fazer com que os países que não chegaram a solucionar o problema como solucionou os Estados Unidos com Frank Delano, que criou então aquelas medidas protetivas para os Estados Unidos e para os cidadãos, os países que não conseguiram realizar esse tipo de problema, solucionar esse tipo de problema, esses países acabaram entrando por uma outra viés. Essa viés chama-se totalitarismo. Um governo bastante rígido que, na realidade, iria produzir o que eles chamavam de controle da política e da economia. A Alemanha também foi proibida de fazer uma grande anexação. É uma palavra em alemão, eu não sou alemão, mas eu vou tentar falar. A palavra é Anschluss. Essa palavra significava a união dos alemães. E eles ficaram proibidos de fazer isso, porque os germânicos acreditavam, pela teoria do pan-germanismo, que a Áustria, a Alemanha e todos aqueles países de procedência germânica deveriam se juntar para fazer a chamada Grande Alemanha. Bem, havia na mente dos alemães a ideia de que eles teriam que sair daquela condição, e isso foi muito salientado, muito enfatizado por Hitler, que eles deveriam sair daquela condição e proclamarem o que eles entendiam como o terceiro Reich, o terceiro grande momento da Alemanha, considerando que eles achavam que o primeiro grande momento era o Império Germânico, o segundo grande momento ali nas conquistas de Otto von Bismarck, e agora o terceiro com Hitler, o que eles chamavam de Fido, o grande chefe. Eles procuraram, então, fazer determinados pactos para garantir o que se diz respeito a que a guerra, na realidade, alcançasse o seu objetivo quando ela fosse realmente detonada. E uma das coisas que Hitler procurou fazer foi a questão de pactos. Então ele fez um pacto, o chamado Pacto Anticomité, com alemães, japoneses e italianos. Então isso veio formar o que a gente já chamou de eixo. E ele também fez um pacto assim dos mais considerados dos mais esdrúxulos, dos mais duvidosos, que foi o pacto de não agressão com a Rússia. Então, imagine, Hitler e Joseph Stalin sentados na mesma mesa e planejando não se agredir, né? Eram ideologias diferentes, eram ali homens de natureza bastante aguçada, homens de personalidade forte, líderes de uma certa qualidade, e agora esses líderes que eram antagônicos no aspecto ideológico, sentar numa mesa e fazer, então, ali um acordo de não agressão. Isso é realmente um momento na história que a gente pode dizer que é um momento ímpar. Mas tudo isso era parte da estratégia de Hitler. Bom, Hitler, ele começou a falar na Alemanha que não deveriam cumprir assim o que era conhecido como o Tratado de Versalhes. Hitler mostrou as desvantagens do Tratado de Versalhes. Hitler era um orador considerado um dos melhores. E quando ele falava, ele impressionava as pessoas que ouviam. E, obviamente, nos seus discursos, ele fazia de tudo para levantar a autoestima dos alemães, que naquela época realmente estava baixa. E agora, com os planos de Hitler sendo colocados em pauta, Hitler então conseguiria o seu grande objetivo de dominar grande parte do mundo, quiçá a ideia dele fosse o mundo inteiro, e então proclamar o que eles entendiam como o terceiro Reich. Mas não foi tão fácil assim, não foi tão simples assim. Na Primeira Guerra Mundial, Hitler era uma figura que não era muito conhecida. Tendo uma carreira de artista e depois então tendo entrado no exército, ele, um homem de origem austríaca, ele vai à guerra e ele fica então irritado com a derrota da Alemanha. E nunca se conformando com o Tratado de Versalhes, Hitler então implementa um golpe de Estado sobre a Alemanha. Com isso ele é preso e, ficando preso durante muito tempo, então ele pratica o que nós conhecemos como ócio intelectual. Começa a pensar algumas coisas e então vai escrevendo e ali acaba então por concluir um livro chamado Minha Luta, onde seria os primeiros caminhos que ele teria dentro do que ele chama de nazismo para então implementar um governo na Alemanha. A crise da República Alemã ela vai aumentando cada dia e então Hitler é convidado para sair da prisão e se tornar então um participante no governo alemão. Hitler vai então acumulando poder
E esse poder de Hitler vai fazer com que os alemães considerem ele o homem que vai solucionar todos os problemas. E isso vai fazer toda a diferença para Hitler quando ele realmente começar a atingir os seus propósitos em relação ao domínio do mundo. Então Hitler aí começa a pregar a militarização e começa a dizer aos alemães que eles precisavam então ter uma autoestima elevada e que eles eram os alemães que deveriam viver aquelas glórias do passado. Isso realmente empolgou os alemães. Depois disso, Hitler procura desenvolver com profundidade o nazismo. O nazismo ele provém de um partido popular de trabalhadores da Alemanha que então vai ganhando força e tendo algumas características de uma ideologia totalitária. Primeiramente, o nazismo se torna militarizado. Ainda não no poder, o nazismo desenvolve uma estrutura que todos aqueles participantes vestem uniforme. Eles têm uns uniformes bem decorados, com suasta, aquela cruz que tem, na realidade, um estilo, e eles marchavam pela rua, faziam desfiles com bandeiras e impressionavam então as pessoas pelo seu grande e exacerbado nacionalismo. Outra característica dos nazistas é que eles eram contra o chamado capitalismo muito liberal e era contra também o que se diz respeito ao socialismo. E esses pontos fortalecem as ideias de uma Alemanha mais poderosa. Hitler também defendia o antissemitismo, que de fato seria a Alemanha tirar do seu, vamos dizer assim, ramo de poder aqueles que eram de descendência dos judeus e árabes. Na verdade, os judeus, muito mais trabalhados aí no que diz respeito ao antissemitismo, até a palavra já diz, né, descendente de Sem, e antissemitismo vem justamente de Sem, vem a palavra semita, e antissemitismo seria contra aqueles que têm origem semita. Bem, o nazismo ele se instala e a ideia do nazismo era que as pessoas elas fossem consideradas um elemento de serviço do Estado. O sistema totalitário nazista ele colocava as coisas da seguinte forma: o sistema é mais importante que o indivíduo. O indivíduo não tem valor sozinho. A vida do indivíduo não vale nada se não estiver ligado ao Estado. O Estado, sim, esse, por sua vez, é controlador do indivíduo de forma integral, de tal forma que não há ali separação em termos de religião, em termos de ideologia política. O nazismo ele inseria tudo em seus aspectos gerais e o indivíduo precisava estar então a serviço daquilo. Era tanto que o seu lema maior era Deus, pátria e família. Para os nazistas, as coisas deveriam ser desse jeito. E esse lema começou então a mudar a cabeça daqueles que viviam na Alemanha. E Hitler então começa ali a sua grande escalada do poder, se tornando então o mais venerado de todos os líderes que foram na Alemanha. Nós continuamos no próximo vídeo.